E aí, pessoal, de volta ao nosso curso, vamos botar a mão na massa, beleza? É, Seguindo a sequência lógica, nós primeiro instalamos um Ubuntu Server, certo? Na sua versão 18. Depois, configuramos uma interface de rede de forma estática, né? Assim temos uma interface dinâmica e a outra estática. A dinâmica recebe esse endereço IP do provedor de acesso e a segunda estática é que vai fornecer endereço, né? Ou vai se comunicar com a minha rede local, tá certo? Bom, pessoal, retornando aqui, né? Então, nós configuramos uma interface de forma dinâmica para receber esse endereço aí do meu provedor de acesso de internet e a outra vai ser para comunicar com a minha rede local, tá certo? De uma maneira geral, pessoal, mostrar aqui esse slide antes da gente continuar, nós teríamos o que? Um ambiente de configuração, né? Onde teremos um cliente e um servidor, tá certo? Aí nós podemos ver aqui, ó, que eu tenho essa nuvenzinha aqui, que é a internet, né? Que é o meu provedor de serviço da internet, ao qual está conectado na minha interface 1, que é a ENP0S3, tá certo? Essa interface aqui vai receber um endereço, certo? De forma dinâmica, através do protocolo DHCP do meu provedor de internet. A segunda interface, que é a ENP0S8, irá se comunicar com o restante da rede, né? Com a minha rede local, né? Vocês lembram que eu configurei duas interfaces de rede, beleza? Então, eu posso, como a minha interface 2 já tem endereço IP, é só eu configurar endereço IP, né, na mesma faixa que está aqui em um dos meus clientes, né? Só que como nós estamos configurando, é como se fosse num ambiente corporativo, nós vamos fazer o que? Que os computadores clientes também recebam o endereço IP, certo? De forma dinâmica através do servidor é, DHCP que vai ser instalado na nossa máquina, né, no nosso Ubuntu Server, tá bom? Então, essa aula de hoje, né, nós vamos instalar o servidor o serviço de DHCP no meu servidor. E esse serviço será disponibilizado através dessa minha interface aqui, ó, 2, beleza? Que lá para o Ubuntu ela se chama ENP0S8, tá bom? Voltando aqui ao Linux, né? Novamente eu vou mostrar a vocês que eu tenho duas interfaces de redes, né? A primeira seria a ANP0S3, tá certo? Dinâmico, vindo do provedor. E temos também aí, ó, a ENP0S8, que é o meu endereço estático que eu disponibilizei para me comunicar com essa rede local, tá bom? Então, vamos lá instalar o serviço de DHCP na minha máquina, beleza? Então, para isso, você vai iniciar, certo? Instalando o serviço, tá bom? Vocês podem digitar esse comando aqui. Certo? Dá um Enter, ele vai pedir a senha. Beleza? Ele vai pedir se realmente você quer instalar. Você aperta Y e confirma a instalação. É um pacotezinho pequeno, rapidinho ele vai instalar, beleza? Vamos aguardar um pouquinho. Pronto, a instalação foi concluída com sucesso, beleza? Vocês podem ver aí. Então, eu vou aqui dar um clear para limpar a tela, beleza? E vou agora configurar o serviço de DHCP, né? Eu instalei e agora eu vou configurar. Para isso, né, eu vou acessar aqui o arquivo de configuração dele, beleza? Que fica aqui nesse diretório, /etc, /default, /isc, /dhcp, -server, certo? Esse é o caminho. Você dá um Enter, certo? Aí ele vai dizer aqui, ó, aqui é um texto, né? Tem um texto aí explicando tal. E aqui entre as aspas você vai colocar em qual interface de rede esse serviço vai ser disponibilizado, né? Lembrando que a gente tem duas. Como a primeira é só para receber o endereço do meu provedor, vai ser na segunda, né? E você tem que colocar corretamente o nome, ENP0S8.
Beleza? Feito isso, dá um Ctrl O, um Enter e um Ctrl X. Beleza? Pronto, nós fizemos a configuração por onde o serviço vai ser disponibilizado, certo? Que é na segunda interface. Bom, pessoal, então só atualizando aqui um pouquinho, né? Interface. Bom, pessoal, aí depois que eu fiz aí as configurações iniciais, né, indicando qual seria a interface o qual o DHCP irá funcionar, certo? Agora eu vou ter que configurar os parâmetros do DHCP, certo? De acordo com a necessidade da minha rede, né? Lá onde eu vou ter que colocar a máscara da subrede, a duração do endereço, o endereço de servidor DNS, intervalos de endereço a serem utilizados, né? Endereço de gateway e todas as outras. Lembrando que todas essas configurações, né, que eu irei realizar, elas vão ficar sendo disponibilizadas, né, para as máquinas clientes, tá bom? Então vamos lá ao arquivo. O arquivo ao qual eu vou trabalhar agora é esse aqui, ó. Tenho que utilizar um editor de texto, né, que é o Nano. Ele está aqui nesse diretório dhcpd.conf, certo? É este o arquivo, tá certo? Em alguns casos é bom que a gente faça um backup do arquivo original, certo? Para que a gente não possa danificá-lo, né? É esse que eu vou fazer inicialmente. Então, primeiramente vou acessar aqui, certo? Esse diretório, beleza? Vou dar um clear aqui e vou mostrar a vocês quais são os arquivos, né? Vocês podem ver aqui que eu tenho um arquivo chamado dhcpd.conf, que é no caso do meu servidor de DHCP, e tem um DHC cliente, né? Porque eu também sou um cliente de DHCP, no caso da primeira interface, tá bom? Então, eu vou criar aqui um backup para esse arquivo DHCP, tá certo? Vou criar aqui um backup, vou só renomear ele aqui mesmo, tá bom? dhcpd.conf.backup, certo? Só para manter um backup dele aqui. Opa! Não tem permissão, né? Tem que ter um sudo aqui antes, beleza? E mostrando aqui o arquivo foi renomeado, né? Então eu vou fazer agora o que? Vou criar, certo? Posso criar aqui um arquivo novo, certo? Ó, dhcpd.conf, certo? Ó, dou um enter. Sempre lembrar que eu tenho que ter um sudo antes, certo? Pronto. Dou um clear e vou listar aqui novamente. Vocês podem ver aí que eu tenho o dhcpd.conf e o dhcpd.conf.backup, certo? Se você quiser conhecer o que tem dentro do dhcp.conf.backup, você dá um cat nele, certo? É um arquivo gigante, né, e tal. Só que a gente não precisa de tudo isso, né? Eu vou fazer um arquivozinho simples, tá bom? Para mostrar aqui a vocês, beleza? Com aquelas informações que eu falei anteriormente, beleza? Para isso eu vou acessar, né? Vou acessar aqui o meu arquivo, ó, lógico, com sudo, certo? Sempre lembre de fazer isso, porque se você não colocar, por mais que você acesse o arquivo, você não vai poder salvar as configurações. Isso pode ser chato, né? Pronto, acessei o arquivo. Ele é um arquivo que está vazio, certo? E que agora eu vou inserir algumas informações nele. Então eu vou inserir aqui algumas informações, tá bom, pessoal? E vou explicar cada uma. Bom, pessoal, então vocês vão nesse momento inserir essas informações, tá bom, no computador de vocês, beleza? Que no caso você vai colocar essa linha aqui authoritative, tá bom? Vai colocar esse default list time de 600, tá bom? Que vai controlar o tempo de renovação do IP, tá bom? O max list time 7200 vai determinar o tempo que cada máquina pode usar um determinado endereço IP, tá bom? Eu coloquei 7200, beleza? Depois vocês vão colocar a subrede, certo? Aí eu coloquei aí, ó, 192.168.100.0, né? Lembrando que o endereço dessa interface de rede, que é a ENPS08, é
192.168.100.1, então o primeiro endereço válido foi para a interface do servidor, tá bom? E coloquei a rede, né? A rede 100.0, a máscara 255.255.255.0, tá bom? E o range, né, que é a faixa de endereços a ser disponibilizados, eu coloquei a partir do 10, né? Do 10 até o 100, ou seja, eu posso ter endereços começando do 10 até o 100, distribuindo para algumas máquinas, né? Aí vai depender da necessidade de cada um. Depois que você fizer isso, você só um momento, você Ctrl O, né, salva, tá bom? Sai do arquivo, tá bom? Você pode ver se ficou algum erro aí no arquivo, né? dhcpd, pode executar esse comando, -d, certo? Você vai ver que não existe erro, beleza? Dá um clear para limpar a tela, né? Aí você vai reiniciar o serviço de rede, certo? Aliás, o serviço de DHCP. Aí você executa esse comando aqui, certo? Sudo systemctl restart isc dhcp server, tá bom? O que é que ele está fazendo? Reiniciando o servidor DHCP para que as alterações entrem em vigor, beleza? Você fazendo isso, ó, dá um enter. Ele reinicia o serviço sem a necessidade de reiniciar a máquina, né? Uma vantagem do Linux. E depois você vai ligar a máquina cliente e verificar se ela pegou o endereço IP, certo? Então eu aqui já liguei a máquina, certo? Já está ligadinha aqui, ó. Beleza? Coloquei aqui no terminal, ó. E vou digitar o comando ifconfig, ó. E aqui a gente já pode ver, ó. Ele pegou o primeiro endereço disponível, né? Que é o ponto 10. Pegou aqui o broadcast, né? E a máscara de rede. E aí, professor, eu posso pingar lá para minha máquina no servidor para saber se elas estão se comunicando? Pode sim, ó. Você usa o ping, né? Coloca 192.168.100.1, que é o endereço da interface, e dá um enter. Ele está dizendo aqui que a permissão não foi negada, né? Dá um sudo aqui. Ele está dando Pronto, pessoal, ele está dando um errozinho aqui na hora que eu vou pingar do cliente para o servidor, tá bom? Depois eu vejo isso e falo como faço isso para vocês. Mas já do servidor para o cliente aqui, ó, se vocês fizerem, né, ó, ping 192.168.100.10 e der um enter, ele vai obter resposta, né, e mostrar que as máquinas estão se comunicando, tá bom? Bom, pessoal, era essa a nossa intenção hoje, certo? Instalar e configurar o servidor de DHCP, tá bom? Deu esse errozinho aqui, mas é um erro do meu próprio cliente, tá bom? Na próxima aula, quando eu for instalar outro serviço, vou fazer algumas alterações, a gente faz essa correção e eu trago para vocês aqui a resolução, tá bom? Então, pessoal, até a próxima aula e até a próxima aula. E fiquem com Deus.